Bom dia, terceiro ano. Bom, estamos aqui, né? Mais um final de semana, né? Que chegou hoje, sábado, graças a Deus, né? Final de semana legal. Bom, depois dessa aulinha de hoje, né? Que vai ser no horário de quinta-feira, tá certo? Então vai ser uma aula de português, tá? Observe qual é o horário, tá certo? Bom, então, espero que vocês estejam todos bem, em paz, com saúde, tá? E que vocês possam aproveitar, né, depois das aulas, aproveitar bem o final de semana, descansar bastante, pra gente começar uma segunda-feira, né, bem legal, bem descontraído, descansados, né, com muita vontade de aprender um pouquinho mais. Bom, então na aula passada, a gente viu um texto que falava sobre o quê? A paulmônia, né? Acho que vocês já conhecem, sabem o que é uma paulmônia. Então, a gente está vendo, né, o gênero textual, que no caso é a receita. Então, pegue o livrinho de vocês, abram uma página 106 para a gente conferir essa receitinha que nós temos aí. Tá? Vamos conhecer, vamos ver quais são, né, as informações que dentro de uma receita traz pra gente, tá certo? Bom, mas só lembrando que toda vez que vocês forem pegar no materialzinho de vocês, tem que fazer o quê? A higienezinha das mãos, né? Deve lavar as mãos bem lavadas, né? Enxugá-las depois para poder tocar no material. Tá certo? Não podemos relaxar, né? Bom, então já pegaram o materialzinho? Então, vamos lá para a primeira questão. O que ela nos diz aí? Releia o trecho que apresenta o modo de preparo. O que significa o termo acrescente que aparece nessa receita? Bom, então aí nesse caso significa coloque, adicione, junte. Tá? Então confiram. Quem colocou só uma palavrinha está correto, quem colocou mais de uma também está correto, tá? Tá certo? Bom, então acrescentar quer dizer tudo isso. Bom, então vamos lá para a página 107. Para a nossa segunda questão na página 107. Onde diz o seguinte: das palavras a seguir, qual não poderia substituir a palavra acrescente? Quando a gente fala substituir, a gente está dizendo que não pode, né, ocupar o lugar daquela outra palavra, tá? Ser trocado pelaquela palavra. É a palavra junte? Será que é a palavra junte? A palavra coloque? A palavra adicione? Não, será a palavra amasse. Então, a palavra amasse é uma palavra completamente diferente da palavra acrescente, tá? Então, acrescentar pode ser junte, coloque e adicione, que nós acabamos de ver na primeira questão, tá? A terceira questão, que é que ela nos diz: observe a palavra destacada nesse trecho. Bom, a palavra que está diferente é a palavra destacada, tá? Então, aqui, a frase: leve-os para cozinhar em um caldeirão com água fervente. Isso significa que a água deve estar, olha só, a palavra em destaque é a palavra fervente, tá? É a palavra que está mais escura, que está em negrito. Então, o fervente significa que a água está fria,
que a água está quente, que a água está muito quente, né? Então, o terceiro quadrinho, que a água está muito quente. Quarta questão. Bom, então, aí na quarta questão tá dizendo o seguinte: ao informar que a banha quente deve ser colocada em quantidade suficiente para uma massa consistente, a receita. Então, aí a gente diz o seguinte: indica exatamente quanto de banha deve ser acrescentada. Oriente que a quantidade de banha pode variar de acordo com a decisão do cozinheiro, indicando apenas a consistência desejada. Certo, é exatamente isso. Não indica a quantidade de banha que deve ser colocada. Bom, então vamos marcar somente uma opção, que é o segundo quadrinho, tá certo? Ok? Bom, então vamos lá para a nossa quinta questão. Tá? Bom, então aqui na quinta questão tá dizendo o seguinte: que outros nomes podem aparecer no lugar de modo de preparo? Bom, podem aparecer, no caso, modo de fazer, preparo, como fazer e etc. Sexta, de acordo com o que você observou nas duas receitas, letra A, existe uma ordem para listar os ingredientes da receita? Por quê? Então, vamos ver. Bom, uma ordem para listar não tem, né? Não. Agora, por quê? Porque a ordem nesse início não é tão importante e será indicada na parte, né, do modo de preparo. Tá certo? Letra B. Existe uma ordem para escrever o modo de preparar o prato? Por quê? Bom, então observe que agora é o modo, né? O modo de preparo. Então, lá era a ordem que aparecia os ingredientes. Eu preciso de uma ordem? Não, não preciso. Mas agora no modo de preparo, eu preciso de uma ordem? Sim, porque eu não posso começar dizendo que ele vai ser assado. Eu tenho que começar dizendo o que ele tem que ser misturado, né? E quais são os ingredientes que podem ser misturados primeiros. Então, por quê? Porque há procedimentos que precisam ser feitos antes e outros em seguida para que a receita dê certo. Tá bom? Entendido, criançada? Que bom. Bom, então, posso mudar para outra página, né? Vamos lá para a página 8. Então, um tempinho mais para que vocês possam conferir a resposta. Tá certo? Bom, então agora vamos lá para a página 8. Lá na página 8, nós temos aí a 7ª questão, tá certo? Bom, então lá na 7ª questão, diz exatamente o seguinte, né? Então acompanha aí a leitura. Diz o seguinte: converse com seus colegas e o professor. São respostas pessoais, tá? Só para que vocês possam trocar ideias, né? Então, aí nós temos o seguinte. Você acha importante fazer tudo o que a receita orienta? Bom,
aqui é uma resposta, né? Que a maioria, muitas pessoas seguiriam sim, acharia importante, né? Por quê? Né? Bom, para que o prato saia exatamente como deve ser, né? Embora a experiência de quem está cozinhando influencie no caso, no sabor do prato, né? Mas mesmo assim, a maioria, eu sei que a maioria dizia que sim, né? Seguiria a receita, tá? Exatamente para que não mude o sabor, para que o prato não mude, né? De acordo com as quantidades dos ingredientes. Bem, para que servem as receitas? Bom, as receitas elas servem para quê mesmo, criança? Para orientar, né, o cozinheiro na execução de um prato, né? Registrar pratos típicos, listar os ingredientes necessários, né? Então, é isso para que serve uma receita, né? Para ficar tudo guardado de uma forma mais fácil para ensinar, para repassar para outras pessoas. E também para se obter o mesmo sabor, né? O sabor não mudar. Onde as receitas culinárias podem ser encontradas. Então onde nós podemos encontrar essas receitas? Bom, podemos encontrar em livros de receitas, cadernos de receitas, sites de culinária, revistas, jornais, programas televisivos, né? Como a gente tem, vocês conhecem, né? Um programa bem famoso, né? O programa da Ana Maria Braga, o MasterChef, né? Então, tem vários programas que trabalham com essa questão da culinária na TV, tá bom? Bom, então, agora eu quero que vocês vão lá para a parte de produção de texto, tá? Que está na página 111. Depois a gente volta na próxima aula com essa página 109 e a 110, tá? Então, agora eu quero vocês lá na página 111, na produção do texto. Tá certo? Então, hoje a gente vai ver falar um pouquinho sobre a nossa produção de texto, tá? Então, eu vou ler tudo e depois eu vou dizer o que é que nós vamos fazer, vamos realizar, tá certo? Então, tem assim, neste capítulo você conheceu pratos de culinária regional do Brasil. Que tal agora fazer um livro de receita? Essa é a minha proposta, tá? Que tá só fazendo uma pergunta, mas a proposta, a minha é da gente fazer um livrinho de receitas, tá? Ele pode ser virtual ou impresso. Para isso, você vai pesquisar sobre pratos da região do Brasil em que vive ou de alguma outra pela qual se interessa. Você já sabe fazer uma enquete? Bom, essa parte aqui nós não vamos fazer porque nós não temos como sair pesquisando. Mas vamos lá. Então, elabore uma para ser o que os seus colegas preferem. Um livro de receitas da culinária de todas as regiões do país ou um livro de culinária do local onde vocês vivem. Talvez vocês prefiram um livro de receitas que possam ser feitos por crianças. Decidam se prefere um livro impresso ou um livro digital. Com os resultados da enquete, comece a trabalhar. Bom, nós não vamos fazer uma enquete, mas nós vamos fazer o quê? Um livro de receita virtual, tá bom? Um livro digital, tá certo? Bom, então nós vamos fazer o que? Desenvolver dentro do nosso planejamento. Primeiro nós vamos planejar, depois a gente vai desenvolver e depois a gente vai revisar. Então, temos assim. Em grupos, você e a turma toda vão selecionar as fontes de pesquisas. Pessoas da família, livros de receitas, cadernos de receitas, jornais, revistas, sites ou programas televisivos. Bom, o que é que eu quero que vocês façam aqui nesse número 1, crianças?
tá? Eu quero que vocês, com a ajuda dos pais, pesquisem uma receita, certo? Uma receita piauiense, tá bom? Tá certo? Uma receita da nossa região. Vamos abranger mais um pouquinho para não ficar tão difícil? Vamos colocar uma receita nordestina, tá bom? Então, cada um vai pesquisar uma receita nordestina, tá bom? Escolham junto as receitas que irão compor o livro da classe. Então, a nossa receita vai ser o quê? De alimentos, né? Comidas nordestinas, tá certo? Bom, qual vai ser o primeiro passo para a gente desenvolver? Bom, depois que a gente já planejou, agora nós vamos ao desenvolvimento, né? Bom, então aqui nós temos: defina um aluno do grupo para copiar a receita ou registrá-la em uma folha avulsa no caderno de ser ditado por algum entrevistado. Olha só. Bom, isso daí vocês vão pesquisar com o pai e com a mãe, né? Tá bom? Aí, como é que vocês vão desenvolver? Vocês vão copiar bonitinho com a letrinha de vocês, a receita que a mãezinha vai ensinar, a avó, tá? Pode ser uma receita de família, tá certo? Vai ensinar. Aí vocês vão copiar bonitinho numa folha. Vocês podem decorar colocando igual essa da pamonha. Não tem o desenhozinho da pamonha? Então a receita vai ser uma receita de um bolo. Vocês podem estar decorando, fazendo o bolo, o desenho de um bolo, tá certo? Bom, pode ser também de uma carne, né? Uma carne assada de forma diferente. Então, vocês podem estar desenhando, fazendo esse desenho, essa imagem, tá? E não esqueça, claro, de colocar o nome no papel, tá? No próprio papel, o nome de cada um. Procure uma imagem ou elejam um de vocês para fazer um desenho que mostre o prato que seu grupo escolheu. Bom, que cada um. No final, quando todos os alunos me enviarem as suas receitas, eu vou fazer o quê? Nós vamos fazer a revisão, tá? Antes de montarmos o nosso livro de receita. Então, vamos fazer a revisão no grupo. Nós vamos fazer o quê? Observe se a receita contém as partes, ingredientes e modo de fazer, não é isso? Onde vocês enviaram para mim, vocês vão fazer isso. Tem que ter os ingredientes e o modo de fazer e o título da receita. Não pode faltar, porque senão a gente não vai saber qual o nome foi dado. Por exemplo, cozinhão de vaca, mão de vaca, tem que colocar lá o nome, né? Cozidão de mão de vaca. Então, vocês vão colocar o nome da receita, o título. Verifique se a lista de ingredientes está completa, conforme o original. Ou seja, vejam, né, se todos os ingredientes que tem nessa receita, se está lá, se vocês copiaram todos eles. E as suas quantidades. Se a receita tiver sido ditada por um entrevistado, leiam a lista de ingredientes para conferir se não falta nenhum item. Bom, então esse é a tarefinha de vocês, tá? Me enviar uma receita, tá bom? E se não souber fazer um desenho, vocês podem estar fazendo uma colagem, né? Recortar uma imagem, procurar uma figura, recortar e colar, tá bom? Mas se preferirem, vocês mesmos podem fazer o desenhozinho de vocês, que fica bem original no livro, né? Tá bom? Tá certo? Bom, então aguardo para a próxima semana a tarefinha de casa, que é o quê? Fazer uma receita. Bom, crianças, então finalizamos a nossa aulinha de hoje, né? Final de semana. Desejo a todos um bom final de semana e que Deus possa abençoar cada um, tá? Um beijo e um abraço em todos. Tchau e até a nossa próxima aula.